Fibra de vidro e carbono, cara, ela tem muita resistência, é para um avião de alto desempenho, tipo um jato, uma coisa assim, mas por outro lado dá um trabalhão para trabalhar, né? Dá muito trabalho para fazer, porque implica em resina com fibra de vidro, com fibra de carbono e coisas desse tipo. Qual a maior vantagem dela? Altíssima resistência. E, é claro, sendo altamente resistente, ela é excelente para aeromodelos de altíssimo desempenho. E tem mais uma vantagem, que é levíssimo. Né? Levíssimo. Só lembrando que na construção, você precisa até ter equipamento a vácuo e ter técnica para saber construir. Tá ok? Então, é assim, ó. A dica que eu posso te dar é o seguinte: se você está começando agora, que é o caso de você que está assistindo isso aqui, tá? Essa live, o isopor ou a espuma é um excelente ponto de partida, tá? Ou o Depron. Por quê? Porque dá para corrigir qualquer erro que você tem, ou seja, você pode errar e corrige sem ter nenhum trauma, sem ter nenhum problema, tá? Então é tranquilo. Tem uma coisa interessante que eu usei também, que é essa espuma aqui, ó. Essa espuma aqui eu uso, por exemplo, ela é bem boa para fazer algumas coisinhas, como proteção de rádio, essas coisas, e também para fazer a parte da frente do aeromodelo. Se for um planador, você pode botar no bico dele isso aqui, fica macio, né? E se ele cai ali e tal, absorve um pouco o impacto. Então, dá para usar e dá até para construir com isso aqui. Só que eu não tenho placas para construir, mas dá. Quem tem placa consegue construir aeromodelo com aquilo ali também, tá? Que é um tipo de uma espuma, literalmente uma espuma, né? Bom, então agora que nós já vimos os materiais mais comumente usados, nós vamos falar um pouco do quê? Das ferramentas, tá? Olha, veja bem, quais seriam as ferramentas que você, como aeromodelista iniciante, vai precisar? Por exemplo, você vai fazer assim, você vai falar, eu vou fazer o curso, exemplo, vou fazer o curso do Adail, do zero ao seu primeiro aeromodelo, tá? Perfeito. Que ferramenta que eu preciso, Adail? Bom, você precisa de qualquer ferramenta, das ferramentas que um aeromodelista precisa. Vamos mostrar algumas para vocês? Por exemplo, estão aqui separadas, olha. Você vai precisar de estiletes, tá ok? Ó, estiletes, ou seja, tem muita gente que chama isso aqui de bisturi, eu chamo de faquinha, tá? Mas na verdade são estiletes, tá? Extremamente cortantes, são extremamente cortantes, precisa tomar muito cuidado com isso aqui, e a gente precisa ter, tá ok? Deixa eu ver aqui, aproveitando agora o intervalo entre que nós trocamos, né, para ferramentas, deixa eu ver o que me escreveram aqui. Deixa eu ver. Boa noite, professor. É o Bruno. O José Eduardo já tinha dito boa noite. E o Bruno escreveu: o que o senhor acha de aeromodelos feitos em impressora 3D? Uma excelente pergunta também. Olha, eles costumam ficar um pouquinho pesados, né? Agora, vai depender do material que você vai usar na impressora. Aliás, essa semana eu vi um planadorzinho desse tamanho assim, elétrico, tá? Que o cara faz em impressora 3D. E põe um motor de alta performance e voa, que parece um jato voando. Então, achar eu não acho nada. Quer dizer, achar eu não acho nada, não. Eu acho o seguinte, é mais uma coisa que você pode utilizar. Mas se você quiser saber construir aeromodelo, porque isso daí você tem que saber outras coisas, né? Você tem que ter conhecimento de programação, para programar ou pegar o arquivo pronto daquele aeromodelo e mandar a impressora imprimir. Não é você que está construindo, né? Então, eu acho legal se voar bem, se não for muito pesado, tá? Como esse que eu vi aí, ele não é tão leve assim, né? Mas, dá licença. Opa, desculpe, espirrei. Nunca tinha espirrado numa live, primeira vez. E então o aeromodelo de impressão feito em impressora, ele voa sim. E eu acho que está se aprimorando cada vez mais as tecnologias, os materiais da impressora, né? Hoje em dia no Japão se constrói até casa com impressora, para você ter uma ideia. Então eu acredito que é uma possibilidade legal e real.
Só que aí é uma outra formação para conseguir ter isso aí, ou você comprar pronto, né? Mas, excelente pergunta, muito obrigado por essa oportunidade de dar essa resposta, né? Então, vamos voltar aqui, as ferramentas. Quais são as ferramentas necessárias? Estiletes. Para que serve isso aqui? Exatamente para o que eu falei, né? Para você cortar a madeira. Claro, essa aqui é muito grossa, mas as madeiras finas, você corta facilmente. Uma madeira fina como essa daqui, ou até um pouco mais grossa como essa daqui, você consegue cortar facilmente com isso aqui, inclusive as grossas. A diferença é o tempo e quanto tempo você vai ficar passando ali a lâmina para cortar. No caso da balsa mais grossa, o interessante é uma serra tico-tico, né? Manual ou elétrica, mas uma serra. Ou então uma serra de mesa, como eu tenho ali também, que também funciona muito bem. O que mais que a gente precisa? Régua, né? Nós vamos precisar de uma régua, inclusive metálica. Eu tenho ali, vou trazer para você ver. Então, essa régua aqui é uma régua grande que eu uso aqui. Eu sempre uso ela, tá? Porque às vezes eu preciso de medir coisas maiores. Tem 50 centímetros, é uma régua de meio metro. Tá? A gente usa também esquadros. Esse aqui é um esquadro que tem ângulo reto, tá? A gente usa transferidor também. A gente usa transferidor também, porque às vezes a gente precisa medir ângulos, né? Vou pegar a régua metálica ali, como eu disse nessa live, tem algumas coisas que eu tenho que buscar. Então, a régua metálica eu vou pegar aqui, e vou pegar uma outra coisa, né, que eu uso também com uma certa frequência durante as minhas construções, porque eu costumo às vezes projetar, modificar, né? Então, isso aqui é uma régua metálica, ó. Tá vendo? É uma régua metálica, ela também é muito boa. Por que ela é interessante ser usada? Porque nessa régua plástica aqui, às vezes você está cortando, o bisturi sobe em cima do plástico e vai cortando o plástico. E você não corta a madeira, se você não perceber, ele tira uma fatia do plástico. Com a régua metálica, já isso não acontece. A lâmina fica restrita aqui, como é aço com aço, ele não vai subir em cima da lâmina de aço. Por outro lado, essa régua tem uma desvantagem. Qual que é? Ela escorrega. Tá? Você está vendo aqui, ó? Ela tem esse problema que você apoia ela aqui, quando você vai, que a gente se mexe, né? Presta atenção, eu vou apoiar. Presta atenção na régua. A hora que eu vou cortar, às vezes eu mexo a régua. Ó. Você tá vendo? Ó? Eu mexo um pouquinho a régua. Então, quando se for usar régua metálica, precisa ficar muito atento, tá? Com a movimentação da régua. Ela não pode ficar se movimentando. Então, régua metálica, régua plástica, transferidor, esquadro, e tem mais uma ferramenta que eventualmente eu uso. Quando eu quero fazer um círculo, quando eu quero fazer alguma coisa, vocês conhecem isso aqui? Se chama compasso, né? Então, quando eu quero desenhar alguma coisa, eu uso o compasso. Quando eu quero fazer intersecções, né? Eu uso compasso. Então, são esses os materiais que provavelmente você tem aí na sua casa, quase todos, tá? Que você vai precisar usar para ser um aeromodelista. Vou deixar até aqui na frente, assim. Para fazer um aeromodelo, né? Tá ok? Então, tranquilo, né? Não tem muito segredo, você vê, é super simples. E às vezes a gente fica com receio de querer aprender a fazer aeromodelo, porque acha que vai precisar de coisas complicadas, complexas, ferramentas especiais. Existem, claro, elas existem também. Mas quem está começando não precisa delas, né? É óbvio que não precisa. Outra coisa que não preciso mostrar aqui, mas não, até vou mostrar, tá aqui, ó, lixa. Vai precisar de lixa. Eu tenho aqui, ó, essa lixadeira, essa daqui, tenho essa grande, esse toco com lixa grossa grande. Então eu tenho aqui vários tipos de lixa, fora o que está guardado ali, que é claro, não vou botar tudo aqui em cima porque não dá. Mas tenho várias folhas de lixa, lixa 110, 220, tem essa lixa aqui, acho que é 35, desse toco grande. Então são lixas grossas, às vezes, que às vezes eu preciso desbastar muito. Por exemplo, um toco daquele que eu mostrei para você. Se eu quiser fazer uma curvatura nele, desbastar, tem que ser com lixa grossa. Depois eu venho com a lixa, por exemplo, essa aqui é uma 150, é uma lixa fina, aí eu dou o acabamento nela, né? Como aqui, ó. Aqui, essas nervuras têm o acabamento dessa lixa aqui em cima,
Tá? Depois que eu cortei, ó, eu fiz elas ficarem idênticas. Você está vendo? Por quê? Porque é necessário. E usei, então, a lixa 150. E até é bom ter lixa 220, essas coisas, porque eu gosto muito de afiar isso aqui na lixa 220 ou mais fina, tá? Por quê? Porque sempre é bom a gente estar afiando isso aqui para não ficar jogando fora muita lâmina. Essa daqui eu já afiei muitas vezes, você não tem ideia. Inclusive durante lives e lives que eu fiz aqui. Essa aqui também, ó. Eu tenho mais lâminas aí, mas eu procuro usar o máximo que eu posso, o que eu tenho já aqui começado o uso. Então a gente usa para valer mesmo, tá? Agora, tem uma dica de segurança, né? Sempre usar o protetor de corte, tá? E óculos, tá? Ao cortar balsa. Ou ainda pior, né? Se você usar alguma ferramenta rotativa. Eu tenho ferramenta rotativa, eventualmente as pessoas têm em casa, como furadeiras, furadeira elétrica, preciso usar, tá? E aí a gente usa às vezes para fazer um furo, né? Por exemplo, como é que eu fiz o furo aqui, ó? Como é que eu fiz o furo aqui? Foi com uma furadeira elétrica. Então, eu tenho ali também, eu sei que esse eu não vou precisar pegar, né? Mas está aqui. Estou olhando daqui, estou vendo ele. Eu tenho óculos de proteção, não esse óculos aqui. O óculos de proteção, eu ponho por cima desse aqui, tá? Por quê? Para evitar que venha alguma coisa no meu rosto, no meu olho e me cause problema, principalmente no olho, tá? Então, olha lá, estilete, régua metálica, tá? Régua plástica, compasso, lixa, transferidor, esquadro, tá? Então, para quem não sabe, esquadro, transferidor e, é claro, régua todo mundo conhece, né? Mas tem muita gente hoje em dia que não sabe. Você fala transferidor, você fala com esquadro, o nego fica pensando, né? Porque isso era muito usado antigamente, hoje já não se usa tanto assim. O que mais que a gente vai precisar? Quais são as outras ferramentas? Eu coloquei no item ferramentas as colas específicas, tá? Então, o que são colas específicas? Eu vou citar aqui e vou pegar e mostrar para você, ó. Cianocrilato, a gente comumente chama de CA, epóxi, cola quente, essa nem peguei porque eu não gosto de usar, tá? E cola de madeira. Vou pegar e mostrar para vocês aqui agora, tá? Vou colocar, tá tudo aqui atrás, mas eu vou colocar aqui na mesa, olha. Cola de madeira. Esse aqui é o cianocrilato de viscosidade mais alta, que é a 200. Essa daqui é de viscosidade baixa, que acho que é a 795. Isso daqui eu uso também, é cola de isopor, tá? Depois eu mostro detalhadamente para vocês. Essa outra aqui é cola de isopor, não está aparecendo aí muito bem, vou botar mais para trás aqui, ó. Pronto. Aqui, tá? Então, cola de isopor. Isso aqui é epóxi. Um é resina, deixa eu ver, esse aqui é a resina, esse aqui é o endurecedor. Então, o epóxi, tá ok? Então, essas são as colas que eu basicamente uso aqui, tá?